Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Holly disse à irmã que deixasse de tolice e fizesse uma chamada direta de casa, mas Charity preferiu chamar a telefonista e pedir uma ligação a cobrar. Aceitar favores, mesmo uma coisa pequena como um interurbano após as 6 da tarde, não fazia parte de sua cartilha. A telefonista transferiu a ligação para o Disque Informações do Maine e Charity pediu o número de Alva Thornton em Castle Rock. Alguns instantes depois, o telefone de Alva começou a tocar. Alô, aviário Thornton? Alô, Bessie? É ela. Quem está falando? É a Charity Kember. Estou ligando de Connecticut. O Alva está em casa? Ele pode falar? Brett se sentou no sofá e fingiu ler um livro. Lamento, Charity. Ele não está. Tem jogo da Liga de Boliche hoje. A equipe toda foi para Pondicherry Lanes em Bridgeton. Alguma coisa errada? Charity já havia pensado bem no que ia dizer. A situação era um pouco delicada. Como quase todas as mulheres casadas de Castle Rock, sem que isso significasse necessariamente excluir as solteiras, Bessie adorava uma fofoca. Se descobrisse que Joy Kember tinha sumido de casa sem avisar assim que Charity viajou com o filho para ver a irmã em Connecticut, bom, isso seria um ótimo assunto para comentar com as vizinhas, não é? Não, é que eu e o Brett estamos um pouco preocupados com o cachorro. O São Bernardo? Isso mesmo, o Cujo. Nós viemos aqui visitar minha irmã enquanto Joy foi a Portsmouth tratar de negócios. Era uma mentira deslavada, mas fazia sentido. Joy costumava ir a Portsmouth para comprar peças, não havia impostos sobre mercadorias e participar de leilões de carros. Eu só queria confirmar se ele combinou com alguém para dar comida ao cachorro. Você sabe como os homens são. Bem, o Joy esteve aqui ontem, ou talvez anteontem, respondeu Bessie em dúvida. Na verdade, fora na quinta-feira da semana anterior. Bessie Thornton não era uma mulher das mais inteligentes. A sua tia-avó, a falecida Eve Chalmers, gostava de gritar para quem quisesse ouvir que a Bessie não passaria em nenhum teste de QI, mas tem bom coração, e levava uma vida bem dura no aviário de Alva. Em grande parte, sua vida se resumia às novelas que via na TV. Mesmo assim, só as histórias mais água com açúcar. Se tiver muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu paro de ver. Tudo do mundo real que não dizia respeito a dar comida e água às galinhas, cuidar da música ambiente, conferir, separar e vender ovos, lavar pisos, roupas e louças e cuidar do jardim acabava deixando-a confusa. Claro que, no inverno, se alguém perguntasse, ela seria capaz de dizer a data exata do próximo encontro dos Snow Devils de Castle Rock, o clube de snowmobiles de que ela e Alvan eram sócios. Joe estivera lá para entregar um pneu de trator que consertara. Ele não cobrou o conserto porque os Thornton lhe vendiam ovos pela metade do preço. Além disso, como Alva arava o pequeno pedaço de terra dos Kember em abril, Joe ficou feliz em consertar o pneu. Era assim que as coisas funcionavam entre homens do campo. Charity sabia muito bem que o marido estivera lá na quinta-feira para levar o pneu. Sabia também que Bessie costumava confundir as datas. A situação chegara a um dilema. Charity podia perguntar a Bessie se Joy tinha levado o pneu de trator para eles ontem ou anteontem. E se ela dissesse, bem, agora que você mencionou, trouxe sim. Isso significaria que Joy não tinha pedido a Alva para alimentar Cujo. O que também significaria que o vizinho não tinha informação alguma sobre como o cão estava. Ou podia muito bem deixar as coisas para lá e acalmar Brett. Assim eles poderiam aproveitar o resto da viagem sem pensar mais nas coisas da casa. E, bom, ela já estava com um pouco de ciúme de Cujo também. Diga a verdade e não dê uma brecha ao demônio. A preocupação com Cujo não estava deixando Brett aproveitar ao máximo o que poderia ser a viagem mais importante de sua vida. Charity queria que o filho testemunhasse um tipo de vida diferente, com uma ampla gama de possibilidades. Pensava que, deste modo, no momento certo, dentro de alguns anos, ele teria mais condições de decidir as portas que gostaria de abrir e as que seria melhor manter fechadas. Talvez ela estivesse enganada ao pensar que poderia fazer a cabeça de Brett,
Mas não havia mal algum em oferecer novas experiências para ajudar o filho a escolher o melhor caminho. Seria justo permitir que aquela porcaria de cachorro estragasse tudo? Charity, você ainda está aí? Eu estava dizendo que... Sim, Bessie, eu ouvi. Ele deve ter pedido ao Alva para alimentar o cachorro quando esteve aí. Vou perguntar quando ele voltar, Charity. Aí eu aviso você. Ótimo. Muito obrigada, Bessie. De nada. Até mais então. Despediu-se Charity. Ao desligar, percebeu que Bessie tinha se esquecido de pedir o telefone da casa de Jim e Holly, o que era ótimo. Voltou-se para Brett com expressão calma. Não diria nenhuma mentira. Jamais mentiria para o filho. A Bessie disse que seu pai esteve com eles domingo à noite. Ele deve ter pedido ao Alva para cuidar do cujo. Ah! Brett lançou para ela um olhar interrogativo, o que a deixou um tanto incomodada. Mas você não falou com o Alva? Não, ele foi jogar boliche. Mas a Bessie disse que avisaria se... Ela não tem o número daqui. O tom de Brett seria levemente acusatório? Ou era a consciência dela falando? Bom, eu ligo outra vez para ela pela manhã, disse Charity, torcendo para dar logo um fim ao assunto e aliviar um pouco a própria consciência. O papai levou um pneu de trator lá na semana passada, lembrou Brett. Não duvido nada que a senhora Thornton tenha confundido o dia em que ele esteve lá. Pois eu acho que a Bessie Thornton tem plena capacidade de saber que dia foi. Rebateu Charity, embora duvidasse das próprias palavras. Além disso, ela não falou nada sobre pneu de trator. Mas você não perguntou. Então ligue para ela você mesmo, respondeu Charity com rispidez, invadida por uma onda de fúria. Pela mesma sensação que experimentou quando Brett fizera aquela observação exata e cruel sobre Holly e a carteira cheia de cartões de crédito. Naquela ocasião e agora, a enotação e até mesmo o vocabulário do pai se revelaram na voz do filho, e Charity teve a impressão de que a viagem só serviria para lhe mostrar, de uma vez por todas, a quem Brett realmente pertencia, de fio a pavio. Mãe, não, vá em frente, ligue para ela. O número está ali, no bloquinho de anotações. Só não se esqueça de dizer à telefonista para fazer a cobrança do nosso número, para que não apareça na conta da Holly. Pergunte o que quiser a Bessie. Eu só fiz o melhor que podia. Pronto, pensou ela, entre triste, surpresa e amargurada. Não se passaram nem 5 minutos e eu já menti para ele. Se naquela tarde a raiva da mãe acendeu a raiva do filho, naquele momento Brett apenas respondeu com calma. Não precisa. Não tem problema. Se você quiser, podemos ligar para outra pessoa e pedir que vá até a nossa casa conferir como estão as coisas, respondeu Charity, já arrependida da cena que fizera. E para quem a gente poderia ligar? Bom, que tal um dos irmãos Milliken? Brett se limitou a olhar para a mãe. Acho que não é uma boa ideia, concordou Charity. No final do último inverno, Joey Campbell e John Milliken tiveram uma discussão feia por causa do valor do conserto do velho Chevrolet Bel Air. Desde então, os Campbell e os Milliken praticamente não se falaram. Na última vez em que foi jogar bingo na feira agropecuária, Charity tentou puxar a conversa com Kim Milliken, filha de Fred, mas a moça simplesmente a ignorou e se afastou de nariz empinado, como se já não tivesse trepado com metade dos garotos do colégio de Castle Rock. Naquele momento, Charity se deu conta de como eles viviam isolados no final da Town Road. Esse pensamento gerou um sentimento de solidão e medo. Não conseguia pensar em mais ninguém para dar um pulo lá com uma lanterna e conferir se Cujo estava bem. Deixa para lá, disse Brett com um tom de indiferença. É bobagem minha. Ele deve ter comido alguma coisa que fez mal. Escute bem, começou Charity, botando o braço no ombro do filho. Você não tem nada de bobo, Brett. Eu ligo para o Alva amanhã de manhã e peço a ele para ir à nossa casa. Vou fazer isso assim que a gente acordar. Está bem assim? Você vai ligar mesmo, mãe? Vou. Que bom. Desculpa ficar te perturbando, mas eu não consigo tirar isso da cabeça. Jim apareceu na porta. Querem jogar palavras cruzadas? Estou com o tabuleiro aqui. Eu quero, respondeu Brett, levantando-se. Se você me ensinar a jogar. E você, Charity? Agora não, respondeu ela sorrindo.
mas eu vou querer pipoca. Brett saiu com o tio. Charity se sentou no sofá e ficou olhando para o telefone. Lembrou-se do sonambulismo de Brett, que deu ração inexistente a um cachorro inexistente na moderna cozinha da irmã. Cujo não está mais com fome. Não está mais. Charity sentiu um arrepio correr pelo corpo e apertou os braços. Vamos resolver isso amanhã de manhã, prometeu a si mesma, de uma forma ou de outra. Ou isso, ou voltar para casa e resolver o assunto por conta própria. Promessa é dívida, Brett. Vicky ligou de novo para casa às 10 da noite. Ninguém atendeu. Tentou mais uma vez às 11 e o resultado foi igual, apesar de ter deixado o telefone tocar mais de 20 vezes. Se às 10 Vicky estava começando a ficar preocupado, às 11 já estava apavorado. Só não sabia por quê. Roger estava dormindo. Vicky discou no escuro, ouviu o telefone chamar no escuro, desligou no escuro. Sentiu-se solitário e perdido como uma criança. Não sabia o que fazer nem o que pensar. Sua cabeça repetia a mesma ladainha sem parar. Ela foi embora com o camper. Foi embora com o camper. Foi embora com o camper. Não havia razão ou lógica nesse pensamento. Vicky repetia para si a conversa que teve com Donna. Repetia inúmeras vezes, prestando atenção às palavras e às nuances de tom em sua cabeça. Donna e Kemp tinham terminado. Ela mandara o sujeito ir cantar de galo em outra vizinhança. E por isso Kemp decidira escrever aquela cartinha venenosa e vingativa. Não parecia um cenário muito propício à fuga de dois amantes. Só que um rompimento não significa que uma reaproximação não seja possível. Retrucava sua mente com lógica dura e implacável. E o Ted? Donna não teria levado o filho com ela, teria? Pelo que contara, o sujeito parecia um descontrolado. Apesar de Donna não ter dito nada neste sentido, Vicky ficou com a impressão de que algo muito violento quase acontecera no dia em que ela mandara o cara se foder. Gente apaixonada comete desatinos. Aquela parte estranha e ciumenta de sua mente, que ele desconhecia até aquela tarde no Derrycroft Park, tinha resposta para tudo. E ali, no escuro, o fato de a maior parte das respostas ser irracional não parecia fazer nenhuma diferença. Vicky estava em uma dança lenta que ia e voltava entre dois lados. Em um estava Kemper. Você tem alguma pergunta? No outro estava o telefone que tocava sem parar na casa vazia em Castle Rock. Ela podia ter sofrido um acidente. Donna e Ted podiam estar no hospital. Alguém podia ter entrado na casa. Talvez os dois estivessem mortos e os corpos estivessem jogados sobre as camas. Claro que, se tivesse acontecido um acidente, algum policial, bombeiro ou funcionário do hospital teria entrado em contato. Donna e o pessoal do escritório sabiam em que hotel de Boston ele e Roger estavam hospedados. No entanto, no escuro, aquele pensamento, que deveria ser reconfortante, já que ninguém entrara em contato, só o aproximava cada vez mais da ideia de assassinato. Roubo seguido de morte. Sussurrava sua mente enquanto Vicky estava ali, acordado em meio à escuridão. Então a mente resolveu dançar de novo para o outro lado e retomou a ladainha original. Foi embora com o camper. Entre aqueles dois lados, a mente de Vicky encontrou uma explicação bem mais razoável e que o deixara absolutamente indignado. E se ela resolveu passar a noite na casa de alguém com o Ted, simplesmente se esqueceu de avisar. Agora era tarde demais para começar a telefonar para outras pessoas sem deixá-las alarmadas também. Pensou então que poderia ligar para a delegacia e pedir que alguém desse um pulo até a casa para ver se estava tudo bem. Será que isso também não é um exagero? Não, respondeu a si mesmo. Sim, respondeu a si mesmo, com certeza. Ela e Ted estão mortos, com facas enfiadas na garganta. Sussurrava sua mente. Os jornais publicam coisas assim todos os dias, você sabe. Aliás, isso já aconteceu uma vez em Castle Rock, antes que a gente se mudasse para lá. Um policial maluco chamado Frank Dodge. Foi embora com o camper. Repetia a mente. À meia-noite, Vicky tentou de novo. Dessa vez, o telefone que tocava sem parar lhe trouxe a absoluta certeza de que havia algo errado. Camper, ladrões, assassinos ou algo do gênero. Havia alguma coisa errada. Havia alguma coisa muito errada em casa. Voltou a colocar o telefone no gancho e acendeu a luz da cabeceira. Roger?
Roger, acorde. Hã? O quê? Roger cobriu os olhos com o braço, tentando bloquear a luz. Estava com um pijama de flâmulas amarelas. Roger! Roger! Ele abriu os olhos, piscou e olhou o despertador. O que foi, Vicky? Precisamos dormir. Roger! Vicky engoliu em seco e algo deu como um clique na garganta. Roger, já passa da meia-noite e a dona e o Ted não estão em casa. Estou preocupado. Roger se sentou e levou o despertador perto do rosto para confirmar as palavras de Vicky. Era 00:04. Olha, ela deve ter tido medo de ficar sozinha em casa com o Ted. A Altia também costuma pegar as meninas e ir para a casa da Sally Petrie quando eu viajo. Ela diz que fica nervosa ouvindo o vento soprar no lago durante a noite. Só que a dona não me ligou. Com a luz acesa e Roger acordado e falando com ele, a ideia de dona fugindo com Stephen Kemper parecia absurda. Vicky nem sequer conseguia acreditar que chegou a considerar a possibilidade. Esquecera a lógica. Dona contara que tudo estava acabado e ele acreditava nela. Acreditava agora. Como assim? Roger ainda estava meio dormindo. Ela sabe que eu ligo para casa quase todas as noites quando estou viajando. Ela teria ligado para o hotel e deixado um recado se fosse passar a noite fora. A tia não ligaria? Com certeza. Pois é, ela ligaria e deixaria um recado para você não ficar preocupado, como eu estou preocupado agora. Talvez ela tenha esquecido, Vicky. Ainda assim, os olhos castanhos de Roger traíam preocupação. Pode ser. Só que talvez tenha acontecido alguma coisa. Ela sempre anda com a carteira de identidade, não? Se tivesse acontecido um acidente, Deus me livre, os policiais ligariam para sua casa e depois para o escritório. A moça de recados iria... Eu não estava pensando em acidente. Estava pensando em... A voz de Vicky ficou trêmula. Estava pensando nela e no Ted lá sozinhos. E merda, sei lá. Fiquei apavorado, foi isso. Ligue para a delegacia, disse Roger na hora. Eu sei, mas... mais nada. Você não vai assustar a dona, com certeza, porque ela não está em casa. Mesmo assim, você tem que tirar essa preocupação da cabeça. Não precisa de sirene e luz vermelha. Peça que mandem um policial para verificar se está tudo bem. Ela pode estar em milhares de lugares. Quem sabe ela não foi a uma dessas festas promovidas pela Tupperware para recrutar revendedoras. Dona odeia esse tipo de coisa. Quem sabe ela não foi jogar pôquer com as amigas, perdeu a noção da hora e deixou o Ted dormindo no quarto de hóspedes de alguém. Vicky se lembrava bem de Dona dizendo que não queria se aproximar de nenhuma amiga. Não quero ser uma daquelas caras tristes que você vê vendendo comida em eventos de caridade, dissera ela. Vicky, porém, não queria entrar nesse mérito com Roger, porque era um assunto perigosamente próximo à história com Kemper. Talvez seja algo assim. Tem alguma chave escondida na entrada da casa? Tem, em um gancho que fica dentro da calha da varanda da frente. Pois então diga à polícia. Alguém pode ir lá e dar uma olhada. A não ser que você tenha maconha ou pó escondidos em casa e não queira correr riscos. Nada do gênero. Então ligue para a polícia, disse Roger sério. É bem provável que Dona ligue para cá enquanto os policiais estiverem por lá e você faça papel de idiota. Mas às vezes é melhor fazer papel de idiota. Entende? Entendo, respondeu Vicky, dando um sorrisinho. Ele pegou o telefone de novo, hesitou e depois ligou para casa mais uma vez. Ninguém atendeu. Parte do conforto que Roger lhe dera se evaporou. Vicky ligou para o Disque Informações do Maine e anotou o telefone da delegacia de Castle Rock. Era 00:15, madrugada de quarta-feira. Dona Trenton estava sentada no carro, com as mãos no volante. Ted, finalmente, conseguira cochilar de novo, mas não era um sono revigorante. Estava irrequieto, virava de um lado para o outro. Às vezes murmurava alguma lamúria. Ela temia que ele estivesse revivendo nos sonhos o que acontecera antes. Dona colocou a mão na testa do filho. Ted resmungou alguma coisa e afastou o rosto. As pálpebras se agitaram e depois se fecharam de novo. Ele estava com febre. Com certeza por causa da tensão e do medo constantes. Ela também estava febril e com muita dor. A barriga doía, mas os ferimentos eram superficiais, pouco mais do que arranhões. Ela tinha dado sorte ali. Já na perna esquerda, o estrago feito por Cujo era muito maior.
As feridas, as mordidas, insistia sua mente como se saboreasse o terror da situação, eram profundas e feias. Tinha sangrado muito antes de coagular, e Dona nem sequer tentara fazer curativos, apesar de ter um kit de primeiros socorros num porta-luvas. Ela imaginava vagamente que o fluxo de sangue limparia o ferimento. Aquilo era verdade ou não passava de crença popular? Havia tanta coisa que ela não sabia, tanta coisa. Quando os ferimentos enfim estancaram, a coxa de Dona e o banco do carro estavam pegajosos por causa do sangue. Ela precisou de 3 compressas de gaze para cobrir os cortes. Eram as últimas 3 do kit. Preciso comprar mais, pensou, antes de ser invadida por um acesso de riso histérico. Sob a fraca claridade da noite, a pele acima do joelho parecia terra escura revolvida. A dor latejante permanecia igual desde a mordida do cachorro. Dona engolira em seco 2 aspirinas do kit, mas a dor não cedera 1 milímetro. A cabeça também doía demais, como se um feixe de fios estivesse sendo enrolado cada vez com mais força dentro de cada têmpora. Flexionar a perna mudava a natureza da dor. Em vez de latejar, a perna passava a pulsar uma dor aguda e cortante. Dona não fazia ideia se conseguiria andar com a perna daquele jeito, muito menos correr até a casa. Fazia alguma diferença? O cão estava sentado no cascalho a meio caminho entre as portas do carro e da varanda. A cabeça, horrivelmente ferida, pendia para o lado, mas os olhos continuavam fixos no carro, nela. De alguma forma, Dona tinha a impressão de que Cujo não se moveria de novo, pelo menos não naquela noite. Era possível que o sol o obrigasse a ir para dentro da oficina no dia seguinte, se o calor continuasse intenso. Ele quer me pegar, murmurou baixinho, com os lábios crispados. Era verdade. Por força do destino ou por uma vontade imperscrutável, o cachorro queria pegá-la. Quando desabou sobre o cascalho, ela teve certeza de que Cujo estava morrendo. Não havia coisa viva que conseguisse suportar as pancadas que ela dera no cão com a porta. Nem mesmo o pelo espesso conseguiria amortecer tantas batidas. Uma das orelhas de Cujo estava pendurada por um fino cordão de carne. Pouco a pouco, no entanto, ele conseguiu se levantar. Dona mal podia acreditar nos próprios olhos. Não queria acreditar nos próprios olhos. Não! Gritou, completamente fora de si. Deite! Você já devia estar morto. Deite! Deite e morra, seu cachorro de merda! Pare, mamãe! Murmurou Ted, segurando a cabeça. O grito dói, dói. Desde então, tudo permanecera na mesma. O tempo retomara o ritmo arrastado de antes. Dona colocou o relógio no ouvido várias vezes para se certificar de que ainda estava funcionando, porque os ponteiros pareciam nunca sair da mesma posição. 00:20. O que nós sabemos sobre hidrofobia, turma? Quase nada. Fragmentos confusos, provavelmente lidos em artigos do suplemento dominical do jornal. Um panfleto entregue com displicência quando ela ainda morava em Nova York e levara Dinah, a gata da família, para tomar vacina contra a panleucopenia felina no veterinário. Perdão. Vacinas contra a panleucopenia felina e raiva. Raiva ou hidrofobia, uma doença que afetava o sistema nervoso central, o bom e velho SNC, causando sua lenta destruição. Mas como? Ela não fazia a menor ideia e era bem provável que os médicos também não. Caso contrário, a doença não seria considerada tão perigosa. É claro, pensou ela esperançosa, que eu nem sei se o cachorro realmente tem raiva. O único cão raivoso que já vi na vida foi morto com um tiro de rifle dado por Gregory Peck em O Sol é para Todos. Só que, obviamente, o cão não tinha raiva de verdade, era só cinema. Devia ser algum vira-lata sarnento da esquina mais próxima, todo coberto de espuma de barbear. Dona fez um esforço para se concentrar no que interessava. Melhor elaborar o que Vicky chamava de análise do pior cenário possível, pelo menos por enquanto. Além disso, ela tinha certeza absoluta de que o cachorro estava com raiva. O que mais o faria agir assim? O animal estava louco de pedra. E a tinha mordido. Muito. O que isso significava? Gente também pegava a raiva, isso ela sabia, e a morte era horrível. Talvez a pior de todas. Existia uma vacina para a doença, e o tratamento consistia em uma série de injeções, bem dolorosas.
embora provavelmente não tão dolorosa quanto ficar no estado em que aquele cão estava. Mas ela se lembrava de ter lido que só havia 2 casos em que pessoas com raiva em estágio avançado, ou seja, casos não diagnosticados até que os portadores começassem a apresentar os sintomas, tinham conseguido sobreviver. Um deles era um menino que se recuperou completamente. O outro era um pesquisador que trabalhava com cobaias de laboratório e acabou ficando com sequelas cerebrais permanentes. O bom e velho SNC simplesmente entrou em colapso. Quanto mais tempo a vítima permanecesse sem tratamento, menor a chance de recuperação. Donna esfregou a testa e as mãos escorregaram em uma camada de suor frio. Quanto tempo era muito tempo? Horas? Dias? Semanas? Um mês, talvez? Ela não sabia. De repente, o carro pareceu encolher. Ficou com o tamanho de um Honda, depois do tamanho de um daqueles carros estranhos de 3 rodas que costumavam dar para deficientes na Inglaterra. Depois do tamanho de um sidecar. Finalmente do tamanho de um caixão. Um caixão duplo para ela e Ted. Eles tinham que sair. 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 A mão começou a procurar pela maçaneta antes que Donna conseguisse se controlar de novo. Por favor, pensou ela. Já está ruim demais sem claustrofobia. Por favor, por favor, por favor. A sede havia voltado com tudo. Ela olhou para fora e Cujo retribuiu o olhar, implacável. O corpo da fera parecia dividido em 2 por causa da rachadura prateada que corria pelo vidro da janela. Alguém ajude a gente, por favor, pensou. Por favor, ajudem a gente. Roscoe Fish estava com a viatura estacionada nas sombras detrás de um posto Jerry Citgo quando recebeu o chamado pelo rádio. Deveria estar monitorando carros que ultrapassassem o limite de velocidade, mas na verdade estava tirando uma soneca. Em uma quarta-feira, à 00:30, a Route 117 estava vazia. Ele tinha um reloginho despertador dentro do crânio e confiava nele para acordar por volta de 1 da manhã, no horário de saída da última sessão do No Way Drive-In. Então, talvez acontecesse alguma coisa. Chamando Unidade 3. Unidade 3, câmbio. Roscoe acordou em um sobressalto, derrubando nas pernas o café frio que estava num copo de isopor. Puta merda, reclamou. Que maravilha, hein? Jesus. Unidade 3 na escuta, câmbio. Ele pegou o rádio e apertou o botão lateral. Na escuta, base. Teve vontade de dizer que era bom que fosse algo importante, porque tinha derramado um copo de café frio nas calças, mas nunca se sabia quem estava monitorando as chamadas na central, mesmo à 00:30. Vá até o número 83 da Lush Street, disse Billy. Residência do senhor e da senhora Trenton. Verifique como está a situação por lá. Câmbio. E o que eu devo verificar, central? Câmbio. O dono da casa está em Boston e ninguém atende o telefone. Ele disse que deveria haver alguém em casa. Copiou? Que maravilha, hein? Pensou Roscoe Fisher, de mau humor. Vou morrer em $4 para limpar isso e, se tiver que parar alguém por excesso de velocidade, o cara vai pensar que fiquei tão empolgado com a prisão que acabei mijando na calça. Copiei, respondeu, ligando a viatura. Câmbio. Certo. Essa ocorrência é de 00:34. A chave da residência está pendurada em um gancho embaixo da calha da varanda da entrada. Unidade 3. O Sr. Trenton quer que você entre e verifique se tem alguém em casa. Copiou? Copiei, central. Câmbio e desligo. Desligo. Roscoe acendeu os faróis e seguiu pela rua principal de Castle Rock, que estava completamente deserta. Passou pelo parque e pelo coreto, com seu tradicional telhado cônico verde. Subiu a colina e dobrou à direita na Lush Street, perto do ponto mais alto. A casa dos Trenton era a segunda depois da esquina, e ele percebeu que, de dia, eles tinham uma bela vista da cidade lá embaixo. Encostou o Fury terceiro na delegacia no meio-fio e saltou, fechando a porta sem fazer barulho. A rua estava escura e todo mundo dormia. Roscoe parou por um momento, descolando da virilha o tecido molhado da calça, fazendo careta. Depois subiu pela entrada de carros. A pequena garagem estava vazia. Lá dentro só havia um triciclo Big Wheels, igualzinho ao do filho. Fechou a porta da garagem e deu a volta em direção à varanda. Viu que o exemplar do jornal daquela semana estava diante da porta de entrada. Pegou o jornal e tentou abrir o portão.
Não estava trancado. Entrou na varanda, sentindo-se um intruso. Jogou o jornal no balanço e apertou o botão da campainha. Escutou a música da sineta lá dentro, mas ninguém apareceu. Tocou mais 2 vezes após cerca de 3 minutos, dando tempo para que a proprietária se levantasse, colocasse um roupão e viesse atender, se estivesse em casa. Depois de ver que ninguém atendia, tentou abrir a porta. Estava trancada. O marido viajou e ela deve ter ido para a casa de amigos, pensou Roscoe Fish, embora também tivesse achado um pouco estranho o fato de a esposa não ter avisado o marido. Procurou sobre a calha e encontrou a chave que Vicky havia pendurado ali pouco depois que os Trenton se mudaram para casa. Tirou de lá e abriu a porta da frente. Se tivesse tentado abrir a porta da cozinha, como Steve fizera naquela tarde, teria entrado direto. Como a maioria dos moradores de Castle Rock, Donna era um tanto distraída ao fechar portas na hora de sair. Roscoe entrou. Estava com a lanterna na mão, mas preferiu não acender, porque isso o teria feito se sentir ainda mais um invasor, um ladrão com uma enorme mancha de café na calça. Procurou o interruptor e acabou encontrando um espelho com 2. O de cima acendia a luz da varanda, que ele apagou às pressas. O de baixo era a luz da sala. Olhou ao redor durante algum tempo, como se não conseguisse acreditar nos próprios olhos. Chegou até a pensar que seus olhos estavam lhe pregando uma peça, que ainda não tinham se adaptado à luz, mas logo viu que não era o caso. Sentiu o coração bater mais forte. Não toque em nada, pensou. Não altere a cena. Roscoe se esqueceu da mancha de café na calça. Se esqueceu da sensação de estar invadindo. Estava assustado e nervoso. Alguma coisa acontecera ali. Isso era fato. A sala fora virada de pernas para o ar. O chão estava cheio de cacos de vidro dos bibelôs da estante. Os móveis foram virados e os livros espalhados por todos os cantos. O espelho grande em cima da lareira também estava quebrado. 7 anos de azar para alguém, pensou, e se surpreendeu lembrando de Frank Dodge, com quem fizera uma ronda certa vez. Frank Dodge, um simpático policial de cidade pequena que também era psicopata e matava mulheres e crianças. Os braços de Roscoe ficaram completamente arrepiados. Ali não era lugar para pensar em Frank Dodge. Foi até a cozinha, atravessando a sala de jantar, onde tudo fora varrido da mesa. Passou com cuidado para não pisar em nada. A cozinha estava ainda pior. Sentiu outro arrepio correndo pela espinha. Parecia que um furacão tinha passado por ali. As portas do armário embaixo da pequena pia metálica estavam escancaradas e alguém resolveu tirar tudo o que havia lá dentro e jogar longe. Havia potes e panelas por todos os cantos, além de uma coisa branca que parecia neve, mas só podia ser sabão em pó. Escrito no quadro de notas, em letras maiúsculas e apressadas, estava o seguinte recado: Deixei uma coisa no quarto para você, gata. De repente, Roscoe Fish não sentiu a menor vontade de subir para ver o que estava no quarto. Mais do que tudo na vida, ele queria não ser obrigado a subir lá. Já tinha trabalhado na cena de 3 dos crimes cometidos por Frank Dodge, inclusive no assassinato de Mary Kate Henderson, estuprada e morta no coreto do parque da cidade. Daria tudo para não ver algo parecido de novo. E se a mulher estivesse lá, morta a tiros, a facadas ou por estrangulamento? Roscoe já vira muitas mortes nas estradas e, de certa forma, conseguira se acostumar com aquilo. 2 anos antes, ele, Billy e o xerife Bannerman tinham tirado os pedacinhos do corpo de um sujeito que caíra dentro de uma separadora de batatas, e aquilo era uma coisa para se contar aos netos. Homicídio, porém, ele não via desde o caso de Mary Kate, e não queria ver outro agora. Roscoe não sabia se sentia alívio ou nojo ao se deparar com o que estava na cama dos Trenton. Voltou para o carro e chamou a central. Quando o telefone tocou, Vicky e Roger estavam acordados, olhando para a TV sem trocar uma palavra, fumando feito chaminés. Estava passando Frankenstein, a primeira versão do filme. Era 1h20 da madrugada. Vicky atendeu ao primeiro toque. Alô? Dona? É você? É o Sr. Trenton? Era uma voz masculina. Sim, sou eu mesmo. Aqui é o xerife Bannerman, Sr. Trenton. Infelizmente, tenho más notícias para o senhor. Eu sinto... Eles estão mortos? Perguntou Vicky. De repente, sentiu como se fosse irreal, como se só tivesse 2 dimensões. Tão fora da realidade quanto o rosto de um figurante em segundo plano em um velho filme como aquele a que ele e Roger estavam assistindo.
A pergunta foi feita em tom casual, como em uma conversa normal. Pelo canto do olho, Vicky viu a sombra de Roger se movimentar enquanto o sócio se levantava, apressado. Mas aquilo não tinha importância. Nada mais tinha. No espaço de alguns segundos, desde que atendera o telefone, toda a sua vida lhe passara diante dos olhos, e tudo o que viu não passava de encenação e fachada. Sr. Trenton, enviamos o policial Fisher a... Pare de enrolar e responda a minha pergunta. Eles estão mortos? Vicky se virou para Roger, que tinha uma expressão sombria e ansiosa. Por trás do sócio, na TV, um moinho de mentira girava contra um céu de mentira. Roger, tem um cigarro? Roger lhe estendeu um. Sr. Trenton, o senhor está aí? Estou. Eles estão mortos? Não fazemos ideia de onde a sua esposa e seu filho estão no momento, respondeu Bannerman. E vi que de repente sentiu suas entranhas voltarem ao lugar. O mundo tinha recuperado um pouco de cor. Ele começou a tremer. O cigarro apagado tremulava entre os lábios. O que aconteceu? O que é que o senhor sabe? Xerife Bannerman, não é isso? Exato, sou o xerife do condado de Castle. Se o senhor me der um minuto, vou contar tudo o que sabemos até agora. Certo, certo. Agora vi que estava apavorado. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. O policial Fisher foi enviado à sua casa, no número 83 da Lush Street, conforme a solicitação do senhor. Ele chegou lá à 00:34. Verificou que não havia nenhum carro na entrada da casa nem na garagem. Tocou a campainha várias vezes e, como ninguém atendia, entrou, abrindo a porta com a chave que estava sob a calha da varanda. Ele descobriu que a sua casa tinha sido depredada. A mobília estava virada, as garrafas de bebida estavam quebradas, o piso da cozinha estava coberto de sabão em pó e os utensílios... Meu Deus, Kemper, sussurrou Vicky. O turbilhão mental se deteve no bilhete. Você tem alguma pergunta? Vicky lembrou que ficara pensando que o bilhete, além de tudo, era um testemunho inquietante do estado mental do remetente. Um cruel ato de vingança por ter sido desprezado. O que será que Kemp tinha feito agora? O que mais ele fez, além de revirar toda a casa? Sr. Trenton? Estou ouvindo. Bannerman picarreou, como se não soubesse como contar o que vinha em seguida. O policial Fisher foi ao segundo andar, mas ali não havia sinal de depredação. Ele só encontrou vestígios de um fluido esbranquiçado, provavelmente esperma, em cima da coxa da cama de casal. Depois, fazendo uma inadvertida pausa cômica, acrescentou: a cama não parece ter sido usada. Onde está minha mulher? Gritou Vicky. Onde está meu filho? Você faz alguma ideia? Calma, aconselhou Roger, colocando a mão no ombro de Vicky. Para ele era fácil pedir calma. A mulher dele estava em casa, dormindo. As filhas também. Vicky afastou a mão do amigo com um safanão. Sr. Trenton, tudo o que posso dizer agora é que uma equipe de investigadores da Polícia Estadual já está na cena do crime e meus homens estão ajudando. O quarto do senhor e o quarto do seu filho não parecem ter sido mexidos. Com exceção da porra da minha cama, não é? Reagiu Vicky, irritadíssimo. E Roger se encolheu, como se tivesse sido atingido. Chegou a ficar de boca aberta. Com exceção disso, respondeu Bannerman embaraçado. O que eu quis dizer é que não há sinal de, digamos, violência contra uma ou mais pessoas. Tudo indica que foi apenas depredação. Mas então, cadê minha esposa e meu filho? A grosseria começou a dar lugar à perplexidade. E Vicky sentiu o ardor das lágrimas de um menininho indefeso no canto dos olhos. Ainda não sabemos. Kemp, meu Deus. E se o Kemp estiver com eles? Por um instante, um flash confuso do sonho da noite anterior ressurgiu. Donna e Ted escondidos na caverna, ameaçados por um terrível animal. Depois desapareceu de novo. O senhor faz alguma ideia de quem possa ter sido o Sr. Trenton? Vou agora mesmo para o aeroporto alugar um carro, disse Vicky. Chego aí lá pelas 5 horas. Com paciência, Bannerman explicou. Tudo bem, Sr. Trenton. Mas se o desaparecimento de sua esposa e de seu filho tiver alguma relação com o ato de depredação, o tempo é algo precioso. Se o senhor fizer alguma ideia de quem possa ter algo contra o senhor ou contra sua esposa... Kemp, respondeu Vicky com a voz baixa e embargada. Já não conseguia mais conter o choro. Lágrimas rolavam por sua face.
Foi o Kemper, eu tenho certeza. Meu Deus, e se os dois caíram nas garras dele? Quem é esse Kemper? Perguntou Bannerman. A voz já não mostrava embaraço. Era incisiva e interrogativa. Vicky segurou o fone com a mão direita, enquanto tapava os olhos com a esquerda, como se quisesse se desligar de Roger, do som da TV, de tudo. Estava completamente às cegas, sozinho com o som trêmulo de sua voz e o calor das lágrimas que escorriam pelo rosto. Steve Kemper, respondeu. Steve Kemper. Ele tinha uma loja chamada Village Stripper, mas já se mandou. Foi o que a minha esposa disse, pelo menos. Ele e minha esposa, a dona, eles tiveram... Bom, eles tiveram um caso. Treparam. Não durou muito. Ela terminou com ele. Fiquei sabendo porque ele me enviou uma carta. Foi uma carta muito baixa. Acho que ele queria se vingar. Acho que ele não estava acostumado a ser dispensado. Isso me parece uma versão ampliada da carta. Vi que esfregou os olhos com violência, formando uma galáxia de estrelas cadentes e vermelhas. Talvez ele não tenha aceitado o fato de que o casamento não acabou. Talvez ele só seja maluco. Dona mencionou que ele fica descontrolado quando perde uma partida de tênis. Nem cumprimenta o adversário. A questão é... De repente a voz falhou e ele precisou pigarrear antes de prosseguir. Sentiu um aperto no peito, um aperto que ia e vinha sem parar. Acho que a questão é saber até onde o sujeito é capaz de ir. Ele pode ter levado os dois, Bannerman. Pelo que sei, ele é bem capaz disso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não, silêncio não. Era o barulho de um lápis riscando o papel. Roger voltou a colocar a mão no ombro de Vicky, que, desta vez, não opôs resistência, grato pelo calor daquela amizade. Ele estava sentindo muito frio. Sr. Trenton, o senhor ainda tem a carta? Não. Rasguei em pedacinhos. Desculpe, mas em vista das circunstâncias... Por acaso estava escrita em letras maiúsculas? Estava sim. O policial Fischer encontrou uma mensagem em letras maiúsculas no quadro de recados da cozinha. Estava escrito: Deixei uma coisa no quarto para você, gata. Vicky bufou. A única esperança que pudesse ter sido outra pessoa, um ladrão, jovens arruaceiros, havia desaparecido por completo. Vá até o quarto para ver o que eu deixei na cama. Só podia ser Kemper. O recado deixado na cozinha se encaixava direitinho com o teor da carta. A mensagem parece indicar que sua mulher não estava lá quando ele depredou a casa, prosseguiu Bannerman. Ainda assim, mesmo em estado de choque, Vicky percebeu uma vacilação na voz do xerife. Ela pode ter chegado enquanto ele ainda estava lá, e o senhor sabe bem disso, retrucou Vicky. Ela poderia estar voltando das compras ou da oficina. O carro estava dando defeito. E qual é o carro de Kemper? O senhor sabe? Acho que ele não tem carro. Ele tem uma van. Sabe a cor? Não. Sr. Trenton, sugiro que volte logo de Boston. Também sugiro que dirija com calma, se for mesmo alugar um carro. Seria uma tragédia se os seus familiares estivessem bem e o senhor morresse em um acidente na estrada a caminho de casa. Tudo bem, tudo bem. Vi que não queria ir a lugar nenhum, fosse devagar ou rápido. Queria se esconder. Melhor ainda, queria reviver os últimos 6 dias. Outra coisa, senhor. O que foi? Ao voltar para casa, tente fazer uma lista mental de todos os seus amigos e conhecidos aqui. Ainda é possível que sua esposa esteja na casa de amigos. Certo. A coisa mais importante agora é não se esquecer de que não houve sinais de violência. O primeiro andar da minha casa foi destruído, disse Vicky. Isso me parece muito violento. Verdade, concordou Bannerman, desconfortável. Bem, estou voltando, cortou Vicky, depois desligou. Vicky, eu sinto muito, disse Roger. Vicky não conseguia olhar nos olhos do amigo. Chifrudo, pensou. Não é assim que o povo diz? Agora o Roger sabe que eu sou um chifrudo. Está tudo bem, respondeu Vicky enquanto começava a se trocar. Mesmo com tudo isso na cabeça, você decidiu fazer a viagem? E por acaso adiantaria ficar em casa? Aconteceu. Eu só descobri na quinta. Daí pensei que, com a distância, o tempo para refletir, a cabeça mais fria. Nem sei quanta bobagem me passou pela cabeça. E agora mais essa. Não é sua culpa, consolou Roger com sobriedade.
Roger, a esta altura eu já não sei mais o que é culpa minha e o que não é. Estou preocupado com Donna e desesperado por causa do Ted. Eu só quero voltar para lá. Eu queria botar as mãos no filho da puta do Kemper e eu... O tom de voz de Vicky estava aumentando, mas desabou abruptamente. Os ombros desabaram junto. Por um momento, Vicky pareceu velho e esgotado, quase sem forças. Depois foi até a mala e começou a procurar roupas limpas. Ligue para Avis no aeroporto e alugue um carro para mim, por favor. Minha carteira está no criado mudo. Você precisa dar o número do meu American Express. Vou pedir para nós dois. Eu vou voltar também. Não precisa. Mas, nada demais. Cortou Vicky, vestindo uma camisa azul escura e começando a fechar os botões. Estava no meio do caminho quando percebeu que tinha errado as casas. Abriu os botões e recomeçou. Estava pronto para a ação, o que era bom, mas a sensação de irrealidade persistia. Continuava imaginando que estava no set de um filme, onde o que parecia mármore na verdade era apenas papel contact, onde todos os cômodos acabavam logo depois da linha de enquadramento da câmera, e onde tinha sempre alguém escondido nos bastidores com uma placa pedindo aplausos. Cena 41. Vicky convence Roger a continuar com o plano. Tomada 1. Ele era como um ator em um filme absurdo, mas as coisas ficavam inegavelmente melhores quando se estava pronto para a ação. Vicky. Roger, isso não muda nada em relação à situação entre a AdWorks e a Sharp. Uma das razões de eu ter vindo para cá depois de saber sobre Donna e esse Kemp era manter as aparências. Afinal, ninguém quer dar na vista que a esposa está pulando a cerca. Mas vim sobretudo pelas pessoas que dependem de nós para botar comida na mesa. Essa foi a principal razão. Até porque, para elas, não faz nenhuma diferença com quem minha mulher vai para a cama. Pegue leve, Vicky. Pare de se martirizar. Não consigo, Roger. Mesmo agora eu não consigo. Bom, mas eu não posso ir para Nova York como se nada tivesse acontecido. Até onde a gente sabe, nada aconteceu. O xerife ficou dizendo isso o tempo todo. Vá em frente, veja o que acontece. Pode ser que no final o esforço tenha sido em vão, mas a gente precisa tentar, Roger. Não há mais nada a fazer. Sem falar que você não poderia fazer nada no Maine, além de ficar batendo cabeça. Meu Deus, isso está muito errado. Não está. Ligo para seu quarto no Biltmore assim que souber de alguma coisa, disse Vicky, fechando o zíper da calça e colocando o mocassim. Agora ligue para Avis para mim. Vou pedir um táxi para o aeroporto lá embaixo. Vou escrever o número do meu Amex para você. Roger ficou assistindo em silêncio enquanto o amigo escrevia o número do cartão de crédito, pegava o casaco e ia até a porta. Vicky se virou e Roger lhe deu um abraço desajeitado, porém caloroso. Vicky retribuiu o abraço e ficou com o rosto apoiado no ombro do amigo. Vou rezar para que fique tudo bem, prometeu Roger preocupado. Ok, disse Vicky saindo. O elevador zumbiu de leve ao descer. Não estava se movendo de verdade, pensou Vicky. É só um efeito de som. Dois bêbados cruzaram o saguão apoiados um no outro enquanto Vicky passava. Figurantes. Ele falou com o recepcionista, outro figurante. E depois de 5 minutos, um táxi parou sob o toldo azul da entrada do hotel. O motorista do táxi era negro e calado. O rádio estava sintonizado em uma estação de música soul. Os Temptations cantavam Power sem parar, enquanto o táxi seguia por ruas praticamente desertas até o aeroporto Logan. Que cenário fantástico para um filme, pensou Vicky. Quando a música dos Temptations acabou, um DJ cheio de swing na voz anunciou a previsão do tempo. Ontem foi um dia quente, mas o calor de ontem não vai ser nada perto da temperatura de hoje, pessoal. Hoje vai ser o dia mais quente do verão até agora. Talvez bata o recorde de calor. O meteorologista Lou McNally previu temperaturas acima de 38 graus no interior e nada muito melhor no litoral. Uma massa de ar quente avança do sul e está parada sobre a Nova Inglaterra por causa dos sistemas de alta pressão. Então, se for para cozinhar os miolos, que seja na praia. A coisa vai ficar feia para quem precisar circular pela cidade. Mas, como a vida também é feita de alegrias, ficamos agora com Michael Jackson, Off the Wall. A previsão do tempo não fazia nenhuma diferença para a Vicky.
mas teria deixado Dona ainda mais apavorada se ela tivesse ouvido o boletim.